Olá, meus amados e queridos irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Me perdoem pelo atraso, os irmãos têm acompanhado que eu tenho procurado iniciar a transmissão em torno de 10 a 15 minutos antes do horário do nosso culto, mas hoje, quando faltavam 15 minutos, travou tudo aqui, eu tive que reiniciar o computador, então, por esse motivo, o atraso, deixando tudo prontinho, tive que religar, abrir todos os programas, deixar tudo certinho para podermos iniciar aqui. Então, obrigado por sua paciência e explicando, deixando bem claro para vocês o motivo do nosso atraso. A palavra de Deus nos diz aqui em Colossenses capítulo 3, versículos de 1 a 4. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morrestes e a nossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Deus abençoe a sua palavra e vamos orar nesse momento, meus irmãos. Pai querido, Deus de amor, agradecemos por sua bondade sobre nossas vidas, somos gratos porque estamos aqui esta tarde. Obrigado a Deus, porque mesmo não podendo ter o nosso culto presencial ainda, o Senhor nos permite, através da tecnologia, chegar às casas dos irmãos e que este seja um momento onde nós separemos, ó Deus, a nossa atenção 100% para o Senhor e para a sua palavra. Tira, ó Deus, toda e qualquer situação que possa tirar a nossa atenção. E agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos deu esse dia maravilhoso, nos deu a oportunidade de viver, tem suprido nossas necessidades e mesmo em meio a todos os infortúnios que estão à nossa volta. O Senhor está conosco e nos dá o privilégio de poder servi-lo. Agradecemos, ó Deus, por tudo, em nome de Jesus, nosso Salvador amado. Amém. Muito bem, meus irmãos, meu celular aqui desligou, eu vi agora, como vocês sabem, eu sempre gosto de deixar ligado aqui na transmissão, porque aí se alguma coisa vocês escrevem ou se eu vejo que tem algum problema, eu posso procurar resolver tudo aqui. Então eu estou ligando de volta aqui, por isso que eu estou olhando para baixo, tá bom? Vamos então, meus irmãos, pronto, tá ligado aqui, vamos então para o nosso versículo. Deixa eu colocar aqui, meus irmãos, vamos colocar o nosso versículo para nós podermos ler todos juntos. A palavra de Deus vai nos dizer o seguinte: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Romanos capítulo 5, versículos 1 e 2, e vamos já então para os nossos hinos. Vamos cantar agora do cantor cristão, hinos do cantor cristão. Começaremos então com o número 108, chamada final. Hoje pela manhã cantamos hinos do HCC, vamos cantar agora hinos do cantor cristão. Começaremos então com o número 108, chamada final.
Muito bem, meus amados irmãos, vamos para o nosso próximo hino, antes dos nossos anúncios. Vamos cantar agora o número 79 do Cantor Cristão, sempre lembrando a vocês que pode ser que alguma palavra possa ser diferente daquilo que está aí na sua tela, mas isso não tem muito problema, tá bom? Então vamos cantar número 79 do Cantor Cristão, Um Bom Amigo. Amém, meus irmãos. Vamos então para os nossos avisos. Avisos que são do conhecimento dos irmãos, mas sempre digo que às vezes pode ter alguma pessoa que está chegando pela primeira vez aqui na nossa transmissão, então pode prestar atenção naquilo que vamos anunciar a todos. Então,
Se você está no Rio Grande do Sul, é sabedor que Porto Alegre região está em bandeira preta. Então aqui, lamentavelmente, os cultos presenciais estão suspensos por recomendação das autoridades. Em bandeira preta, a regra, pelo menos até o momento, é para que as igrejas possam abrir apenas para a captação de áudio e vídeo, ou seja, para que sejam transmitidos os cultos pela internet. No caso, como eu faço esse trabalho, então não há necessidade do irmão Guilherme vir até aqui ou qualquer outro irmão. Porém, meus irmãos, mesmo com os cultos suspensos por enquanto, temos as transmissões, como vocês bem sabem, às 9 horas da manhã e às 18 horas e 20 horas nas quartas-feiras. São as transmissões regulares por enquanto. Vocês sabem que, lamentavelmente, nós não podemos voltar às nossas programações, pelo menos enquanto estivermos em bandeira preta. Tínhamos falado com toda a igreja, tínhamos falado também com todos vocês que nós retornaríamos às nossas programações. Porém, meus irmãos, por conta de toda essa situação, ainda teremos que aguardar. Mas a boa notícia é que nós iniciaremos aí até o meio do mês de março o nosso Instituto Bíblico, para aqueles que quiserem participar. Seria bom se já nos avisasse. Vamos dar mais informações nos próximos cultos, mas para aqueles que quiserem aprender mais sobre a palavra de Deus, se você tem internet, se você tem um desejo de poder servir melhor o Senhor e aprender mais sobre a palavra do Senhor, é a oportunidade de poder fazê-lo. Nós vamos fazer por esse modelo de Zoom pela internet, então você não vai precisar sair da sua casa, pode fazer aí no conforto do seu lar, tá bom? Meus irmãos, vamos para o nosso último hino, vou colocar aqui. Vamos cantar então 304, Um Vaso de Bênção, colocarei aí o hino na sua tela, vamos cantar esse último hino e depois nós estudaremos ou recapitularemos tudo aquilo que nós já vimos acerca do livro de Gálatas. Vamos cantar então o número 304 do cantor cristão, Um Vaso de Bênção. Muito bem, meus irmãos, faltou uma estrofe e, bom, enfim, cantamos então 3 estrofes deste hino e vamos agora para o tempo da palavra de Deus. Eu quero convidar a todos vocês, deixe-me colocar aqui o rodapé,
Quero convidar vocês a abrirem as suas Bíblias para o livro de Gálatas, capítulo de número 5. Nós começaremos apenas com o versículo de número 1. Mas como você já está vendo aí na sua tela, nós vamos fazer a recapitulação dos capítulos de 1 a 3. Eu espero que nós consigamos abranger esse conteúdo. E realmente, irmãos, é bom explicar para todos vocês que já temos há um tempo falado sobre o livro de Gálatas e confesso a vocês que gosto de esmiuçar bastante os assuntos. Nós pegamos alguns, vamos dizer assim, alguns atalhos para poder explicar algumas coisas fora do livro de Gálatas, como por exemplo, quando nós chegamos ali no capítulo 2, início do capítulo 2, nós estudamos sobre o Concílio de Jerusalém, em Atos capítulo 15. Depois, quando nós chegamos ali no capítulo de número 3, no mês de novembro, nós estudamos sobre justificação pela fé, porque é muito importante entender aquela parte, uma vez que ali vai se falar bastante sobre a salvação pela fé versus a salvação pela lei. Então, todas essas coisas é importante nós lembrarmos, porque com fé em Deus, nós vamos agora pegar firme todos os domingos à noite em que vocês estiverem comigo, vamos falar sobre o livro de Gálatas, até então chegarmos aí no capítulo 6. Então, os próximos meses aí vamos estudar bastante o livro de Gálatas e é importante que nós possamos fazer essa revisão, até porque quando nós começamos em meados de 2019, vários irmãos não estavam conosco, não estavam nos acompanhando pela internet, então eles vão poder ficar, como diz o pastor Martins, na mesma página. Inclusive, meus irmãos, eu gostaria de falar com vocês o seguinte: o pastor Martins não vai vir esse próximo final de semana. Eu conversei com ele, expliquei todas as situações acerca das bandeiras aqui do nosso estado, e uma vez que ele deseja visitar Gramado e outras pessoas, como o filho dele, em Bandeira Preta, não é recomendável fazer visitas, não é recomendável visitar outros lugares. Então ele mudou a sua viagem, ou está mudando a sua viagem, mais provavelmente para o final de abril. Então na semana que vem, o pastor Martins não vai estar conosco, não vai pregar para nós, pelo menos não aqui. Talvez ele possa fazê-lo pela internet, mas eu não sei como está o tempo dele. De qualquer forma, estaremos juntos aqui, se Deus assim nos permitir. Vamos para Gálatas capítulo 5, versículo 1, porque é o texto base deste estudo. Vamos então ler Gálatas capítulo 5, versículo de número 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Vamos orar, meus irmãos. Mais uma vez, Senhor, em sua presença, nós rendemos graças por tua palavra e pelo privilégio de nós podermos aprender mais sobre o Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, dirija-nos a aplicar as verdades que o livro de Gálatas tem para as nossas vidas. Um ensino tão poderoso e atual que nós precisamos entender. Lamentavelmente, Senhor Deus, muitas pessoas não dão o devido valor à tua palavra, mas é o nosso desejo que o Senhor dê esse desejo, dê, Senhor Deus, o ímpeto a cada um de nós para aprendermos mais sobre o Senhor, a nos interessarmos por aprender mais sobre sua palavra. É o nosso desejo e oração em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Muito bem, meus irmãos. Como eu falei para vocês, nós iniciamos esse estudo em meados do ano de 2019, mas eu deixo claro para todos vocês, quem manda nas pregações é Deus. Então, muitas vezes nós interrompíamos essa série de mensagens por conta de algumas direções que Deus me dava acerca de alguns assuntos, principalmente na questão da pandemia. E aí nós voltávamos de tempo em tempo, como por exemplo, o ano passado nós tivemos alguns meses que fizemos, tanto final do capítulo 2, início do capítulo 3, e depois falamos sobre justificação pela fé praticamente todo o mês de novembro. Então, são assuntos que é muito importante nós relembrarmos, então, para que quando nós recomeçarmos a falar sobre o livro de Gálatas, nós estaremos inteirados sobre todo o assunto. E eu já adianto a todos vocês que é muito importante nós estudarmos a palavra de Deus. Eu quero incentivar a todos vocês que possam adquirir uma Bíblia de estudo, porque quando você tem uma Bíblia de estudo, geralmente no início de cada livro tem lá todo o contexto histórico, geográfico, político, a data, o autor e muitas vezes você vai compreender melhor
tudo aquilo que é dito. Então, existem situações que no dia de hoje não são compreendidas ou são distorcidas pelo cristianismo em geral pela falta de conhecimento da palavra de Deus. Então, o livro de Gálatas vai nos trazer um assunto, e eu vou colocar o slide aqui para vocês, vou dividir a tela, vai falar sobre uma vida de liberdade, ou como está aí na sua tela, vivendo em liberdade. O próprio capítulo 5 está dizendo que para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Então, meus irmãos, naquela época, muitos estavam presos no sentido de que estavam crendo que para ser salvos era necessário que eles seguissem os preceitos da lei. Ou seja, deveriam guardar todos os mandamentos que os judeus guardavam, por acharem que seguindo a lei eles pudessem ser salvos. Mas em momento nenhum a lei salvou ninguém. A lei sempre foi uma demonstração de Deus ao homem de que nós, de maneira alguma, conseguimos cumprir todos os padrões, tudo aquilo que Deus tem para todos nós, mas que nós precisamos obedecer à sua palavra, obedecer aos seus preceitos para fazermos a sua vontade. Como nós vimos quando estudamos o capítulo 3, Abraão creu em Deus e isto lhe foi imputado para a justiça. Então, seja no Antigo Testamento como no Novo Testamento, a fé é o único meio de salvação e justificação. Mas eu quero, meus irmãos, então, recapitular com vocês hoje. Talvez nós não vamos conseguir abranger todo o conteúdo hoje, mas eu quero poder fazer com que todos estejamos inteirados desse assunto, uma vez que nós vamos falar sobre o restante do livro nos próximos meses. Então, meus irmãos, algumas informações importantes que nós passamos há algum tempo para vocês. É importante entendermos que o autor desta carta é o apóstolo Paulo, e ele escreveu essa carta entre 49 e 56 depois de Cristo, ou AD significa Anno Domini. O destinatário, as igrejas da Galácia, ele fala isso nos capítulos 1 e 2. Qual que é o propósito principal do livro de Gálatas? Bom, levar os cristãos gálatas de volta ao desfrute total da sua liberdade, ao reivindicar a ordem e a autoridade divina para o evangelho da graça, denunciando o cristianismo judaizado como um evangelho falso e encorajando santidade e amor induzidos pelo Espírito. Você acha que não existe escravidão hoje em dia? Existe sim. Existem igrejas que pregam dizendo que para que você seja salvo, é necessário que você siga determinada pessoa, é necessário que você vá em determinada igreja, que você dê o dízimo, que você guarde o sábado, que você cumpra os 10 mandamentos. Meus irmãos, isso não é bíblico. Isso não é bíblico. O que nós entendemos e a palavra de Deus nos ensina, e é isso que temos esmiuçado no livro de Gálatas, é que nós somos livres para servir a Cristo. Não devemos usar a nossa liberdade como motivo para darmos vazão aos nossos pecados, de maneira alguma. Nós somos livres para servir a Cristo. Não precisamos ficar presos a normas, a tradições, a dogmas de ninguém. Então, hoje em dia, existe uma salada de frutas aí, e muitas pessoas, muitas vezes, chegam à nossa igreja com uma má compreensão da palavra de Deus, achando que se você fazer tal coisa, você vai perder a salvação, ou então, algumas pessoas pensavam no passado que poderiam comprar um lugar na eternidade para os seus entes queridos que já morreram. Meus irmãos, a palavra de Deus é a luz que ilumina o caminho para o nosso entendimento, e é lá que nós devemos nos basear. E os cristãos gálatas estavam sendo enganados por judeus que chegaram até eles dizendo que para eles serem salvos, eles deviam crer em Cristo, mas também deveriam guardar os preceitos da lei, quando na verdade o apóstolo Paulo deixa claro que eles não deveriam fazer isso. Para que você possa se situar, deixe-me colocar aqui um mapa. Nós mostramos esse mapa aqui há algum tempo atrás. Deixe-me colocar aqui para vocês. Então, nós queremos mostrar aí para vocês
essa é a região da Galácia. E aí, meus irmãos, talvez não vai ficar tão bom aí, mas dando um zoom aí, você pode ver que é uma região, não é uma igreja, mas é uma região que abrange algumas igrejas. Nós temos ali algumas cidades como Antioquia da Pisídia, Listra, Icônio, Derbe. Então é uma região da Galácia. Então o apóstolo Paulo não está escrevendo para apenas uma igreja, mas está escrevendo para um grupo de igrejas. E é muito interessante, meus irmãos, que esse livro pode ser dividido em 3 partes. Primeiramente, é importante entendermos que existem 3 objetivos sobre um propósito geral. Os capítulos 1 e 2, nós temos a defesa do ministério apostólico de Paulo, capítulos 1 e 2. Depois, nos capítulos 3 e 4, definir e defender a salvação pela fé. E nos capítulos 5 e 6, é falado sobre definir os limites da liberdade cristã. Então, todas essas coisas nós temos esmiuçado nesses últimos meses. A mensagem principal do livro é a seguinte: a verdade do Evangelho da Graça estabelece os crentes na liberdade para viver em amor pelo Espírito. Muitas vezes eu já falei para muitos irmãos que não existe obrigação em servir ao Senhor. Deus não se agrada de um coração que o sirva por obrigação. Nós devemos servir ao Senhor porque nós o amamos. Devemos servi-lo porque nós entendemos que Deus é o nosso Senhor, que Ele é o nosso Salvador, o que Ele significa nas nossas vidas. Então é muito importante. E quando nós estudamos sobre a justificação, nós entendemos como nós tínhamos uma dívida impagável para com Deus por conta de nossos pecados, mas Cristo, Ele veio e pagou a nossa conta, Ele zerou a nossa conta a partir do momento que nós o confessamos como nosso Salvador, e Ele fez isso por meio do seu sacrifício. Então, meus irmãos, alguns versículos só nós vamos ler. Só vou arrumar minha almofadinha aqui, mas nós não vamos ler todos os versículos, vamos ler alguns, porque nós vamos recapitular aquilo que de mais importante nós tratamos, então, nesses últimos meses. Primeiramente, meus irmãos, versículos 1 e 2 trata sobre a apresentação do apóstolo Paulo. Ele se chama de o apóstolo de Cristo, mas versículos de 3 a 9... vamos falar então, ou vamos ver o apóstolo Paulo falando sobre o verdadeiro evangelho de Cristo. Inclusive, meus irmãos, eu quero desafiar a todos vocês o seguinte: uma vez que nós iniciaremos na semana que vem, ou na próxima, o estudo dos capítulos que ainda faltam, seria muito bacana se esta semana você pegasse a sua Bíblia e lesse o livro de Gálatas acompanhando com esses slides. Se você quiser, manda uma mensagem para mim no WhatsApp, eu mando para você todos os slides que eu vou usar hoje aqui, eu mando como imagem para vocês, e aí quando você for ler a sua Bíblia, você pode ler e pode ler a explicação sobre o versículo, sobre aquela parte que vai lhe dar um entendimento maior, tá bom? E você vai ver como vai ser uma leitura realmente prazerosa, quando muitas vezes você não entende o contexto, você fica meio perdido ali nas palavras. Então, aconselho você a fazer 2 coisas então. Primeiramente, pegue uma Bíblia onde você vai ter uma compreensão melhor das palavras, porque muitas vezes você vai ver sobre circuncisão, sobre incircuncisão, e muitas vezes para algumas pessoas são palavras que não têm essa compreensão. E uma Bíblia com uma linguagem mais atual, mais contemporânea, pode te ajudar nessas questões. E posteriormente, você comece a ler então a sua Bíblia e acompanhe junto com essas explicações, tá bom? Então, se você quiser esses slides, você manda uma mensagem para mim pelo WhatsApp e eu mando para todos vocês. Então, primeiramente, meus irmãos, o que nós vimos ali no versículo 4 é que Cristo se entregou voluntariamente para nos libertar deste mundo perverso. Veja o que diz o versículo de número 4. O qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Então, meus amados irmãos, o apóstolo Paulo baseia a sua defesa
naquilo que ele entende que Cristo fez por cada um de nós. Porque como ele disse, e mais para frente, ali no versículo 8 e 9, ou 9 e 10, na verdade, ele vai falar acerca de um outro evangelho. Mas ele baseou o seu ensino, porque foi ele quem fundou aquelas igrejas, baseou o seu ensino na graça de Cristo, no sacrifício de Cristo. Então era baseado nisso que ele estava falando com aquelas pessoas. Os versículos 6 e 7, Paulo mostra que abandonar o evangelho é abandonar o próprio Deus. E esse abandono de Deus se expressa na disposição de seguir outro evangelho. E aqui ele já fala sobre outro evangelho. Ele começa versículo 6 dizendo o seguinte: admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Versículo 7, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Então ele já estava reconhecendo que algumas pessoas, e ele teve essa informação, de que alguns crentes que são chamados, ou na verdade alguns que são chamados judaizantes, penetraram na igreja, dizendo que para que eles pudessem ser salvos, eles deveriam guardar a lei. E aí o apóstolo Paulo fala nos versículos 8 e 9 o seguinte: não importa quem seja o mensageiro, se for um anjo do céu ou mesmo o próprio Paulo, se pregar o outro evangelho, é amaldiçoado, ou a palavra que é usada ali é anátema. Veja versículo 9 comigo, que vai dizer o seguinte, versículo 8, perdão, vai dizer o seguinte: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Ou seja, seja maldito. Então, meus amados irmãos, como nós falamos para vocês, lamentavelmente, existe hoje em dia uma porção de igrejas. Eu falei para vocês que uma vez foi feita uma pesquisa enquanto estava no seminário. Existe hoje no Brasil em torno de 1.500 denominações diferentes. Não estou dizendo igrejas, estou dizendo denominações. O que é uma denominação? Batista, presbiteriana, metodista, luterana, católica, adventista. Então, são denominações. No Brasil, existem mais de 1.500 denominações diferentes. E aí você diz assim, como é que nós podemos saber quem prega verdadeiramente a palavra de Deus? É simples, meus irmãos. Por um lado, lá em Atos, capítulo 17, se eu não estou enganado, diz que, vamos ali, porque me fugiu ali a passagem, deixa eu deixar o meu tablet aqui de lado. Então, Atos 17, é falado que os crentes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, porque eles buscavam essas verdades ou conhecimento da palavra de Deus, daquilo que estava sendo pregado. Vamos chegar ali, Atos, capítulo de número 17. Eu estou com uma Bíblia diferente, então eu só não me lembro do versículo aqui. Deixa eu ver, meus irmãos, porque às vezes vem a passagem, mas isso nos foge o versículo. Aqui, ó, 17:11. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Como é que nós não seremos enganados por essas vertentes de doutrina que lamentavelmente existe hoje? Estudando a palavra de Deus, nos aplicando em aprender sobre a palavra de Deus. Eu já contei para vocês essa história, mas quando eu era novo convertido, eu estava conversando com uma familiar que era de uma igreja da prosperidade, e ela perguntou assim para mim: na sua igreja, vocês creem que se perde a salvação? Na época eu não tinha entendimento, não sabia, era leigo de tudo. E como eu não sabia responder a ela, eu falei: sim, nós cremos que se perde a salvação. Mas eu pergunto a você, a salvação pode ser perdida? De maneira alguma. A salvação não se perde.
Existem várias passagens, inclusive eu tenho um arquivo que são 80 argumentos de que a salvação não se perde. Mas um dos versículos aonde nós podemos nos basear é João capítulo 10, versículos 28 a 30. João capítulo 10, vamos ler ali, que aí você pode anotar se caso você quiser. Como eu disse, eu estou com uma Bíblia diferente da minha, então as páginas às vezes não estão um pouco mais coladas aqui. Mas João capítulo 10, versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço. Elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. E ninguém, de novo, ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Meus amados irmãos, uma vez que nós estamos seguros em Cristo, nada pode nos tirar. Porque a salvação de Cristo é suficiente para nos dar vida eterna. Nós não cremos que os nossos pecados são mais poderosos do que a salvação em Cristo. Então essa é uma das passagens primordiais. E eu não tinha conhecimento na época para poder explicar sobre a palavra de Deus. Então eu desafio a todos vocês que me assistem hoje à noite, ou que me assistirão no futuro, a estudarem a palavra de Deus, principalmente nos dias, nos momentos atuais. É claro, meus irmãos, que nós não podemos, e eu não aconselho nenhum de vocês a ficarem entrando em discussões com parentes de outras igrejas. Nunca faça isso. Não perca o seu tempo. É como se fosse uma discussão de futebol. Se você pega hoje um gremista e você pega um colorado, e você pede para eles verem qual é o melhor time, cada um vai defender o seu ponto de vista. Dificilmente você vai ver um colorado dizendo, não, realmente o Grêmio é o melhor time. Ou você vai ver um gremista falando, não, o Inter é o melhor time. Não. Então cada um vai defender o seu ponto de vista. E nós devemos mostrar a nossa fé, devemos mostrar a veracidade da nossa fé em nossas atitudes e não apenas em nossas palavras. Se porventura um parente seu, um amigo no seu trabalho chegar e perguntar acerca de alguma questão, aí sim você vai ter toda a prerrogativa de poder abrir a Bíblia e poder ensinar aquilo que você crê. Mas no mais, irmãos, não tem necessidade nenhuma de nós ficarmos debatendo aquilo que nós cremos. Eu não tenho costume de ficar debatendo com os meus parentes que são de outras denominações acerca da fé deles. Infelizmente, as oportunidades que eu tenho, se me perguntam alguma coisa, respondo da forma bíblica. Já tive a oportunidade de pregar em um lugar, num centro de recuperação para pessoas dependentes químicas, que era de uma outra denominação, mas eu preguei sobre João 3,16. Eu preguei sobre a salvação em Cristo. Então, não me era importante ficar pregando sobre a questão de denominação. Era importante pregar o Evangelho. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, eu desafio a todos vocês, aprofundem o seu conhecimento na palavra de Deus. É por isso que o pastor Daniel tem pregado no livro de Marcos, irmão Davi tem pregado recentemente nos livros de 1ª e 2ª Reis, e nós temos aqui pregado também, meus irmãos, pregações expositivas. Por quê? Porque é importante nós entendermos o que o texto diz. É por isso que nós temos pego o livro de Gálatas e estudado. É muito importante nós aplicarmos esse entendimento nas nossas vidas, mas antes de aplicarmos isso, nós devemos entender qual era o contexto da época, e aí nós podemos falar sobre 1001 situações. Então, no capítulo 1, versículos de 3 a 9, são essas as verdades que nós temos. E aí quando nós avançamos, versículos 10 até o versículo 24, deixe-me colocar aqui o slide. Então nós vamos ver a segunda parte dos versículos 10 a 24 sobre a verdade do Evangelho dada a Paulo por Cristo. E já no versículo 10, ele fala acerca da sua responsabilidade como pregador do Evangelho, não é de agradar a homens, mas ser um servo de Cristo. Veja versículo de número 10 ali. Como eu disse para vocês, nós temos pulado algumas partes e vamos ler apenas alguns versículos. Mas aqui, capítulo 1, versículo de número 10, a palavra de Deus vai nos dizer o seguinte: porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo.
E olha, meus irmãos, é uma tentação que muitos pastores e muitas igrejas têm feito hoje em dia, que é procurado agradar a pessoas. Eu me lembro de um pastor conhecido, que eu também já disse isso para vocês há um tempo atrás, que quando perguntado sobre qual era o desejo dele quando uma pessoa chegasse à igreja, ele queria que a pessoa se sentisse como? Bom, eu quero que a pessoa se sinta bem pelo fato de estar no meio de pessoas cristãs, mas também quero que ele sinta-se pesaroso por conta do seu pecado, que ele sinta o peso do seu pecado, mas por conta da palavra de Deus. É claro que as pessoas elas têm que se sentir bem na nossa igreja, mas nós não podemos fazer o que outras pessoas querem. Já tivemos visitantes na nossa igreja que já reclamaram da música, já reclamaram da vestimenta, já reclamaram do nosso estilo de culto, mas eu sempre digo o seguinte: tudo aquilo que nós fazemos em nossa liturgia do culto, existem princípios bíblicos por trás. Então, seja cantamos o que cantamos ou da forma que cantamos, pregamos o que pregamos da forma que pregamos, porque entendemos que é a maneira bíblica de cultuar a Deus. Então o apóstolo Paulo já deixa claro acerca desta questão. E ele diz, meus irmãos, versículos de 10 a 12, que a fonte do evangelho da graça de Paulo não era do homem, mas o próprio Messias. Então o apóstolo Paulo não estava pregando algo que estava em sua mente, mas baseado naquilo que ele havia aprendido de Cristo. Versículos 13 a 17, o apóstolo Paulo fala que ele foi separado por Deus, opa, não saiu aí, né? Paulo foi separado por Deus para anunciar o evangelho da graça aos gentios, sem a necessidade de pedir permissão a alguém para cumprir o seu chamado. E aqui, meus irmãos, começa uma parte onde o apóstolo Paulo começa a defender o seu apostolado. Por quê? Porque aqueles que haviam se introduzido dentro da igreja, os judaizantes, estavam dizendo para os irmãos da igreja que Paulo não era um apóstolo, pelo fato de não ter vivido com Cristo como os apóstolos viveram. Mas aí Paulo começa a discorrer que sim, que ele era um apóstolo de Cristo, e os versículos posteriores vai dizer sobre isso. Mas ele sabia que não precisava da permissão de ninguém. Ele podia muito bem pregar o evangelho, porque foi o próprio Cristo que o havia comissionado. E ele fala nos versículos depois acerca dos primeiros contatos de Pedro e Tiago, não foram para que ambos dessem autenticidade ao seu ministério. Então ele não precisava pedir permissão para ninguém, uma vez que ele tinha a permissão do próprio Cristo. Então, meus queridos irmãos, é muito importante nós entendermos isso. Vamos ler aqui esses versículos 18 a 20, vou colocar-me aqui novamente, olha só. Vamos começar com o versículo 15. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios sem detença. Não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias. Então, meus amados irmãos, sabe quem foi que comissionou o apóstolo Paulo? O próprio Jesus. Quem foi o professor de seminário de Paulo? O próprio Jesus. Então ele entendeu que havia sido chamado por Cristo. Atos capítulo 9 fala do encontro de Paulo com Cristo. Então, voltando aqui para os nossos slides, vocês sabem como temos falado, espero que possa ajudá-los quando vocês forem ler o livro de Gálatas e esses versículos, essas partes, vocês vão poder entender esse contexto. E versículos 21 e em diante vai falar o seguinte: mesmo sem conhecer Paulo pessoalmente, sua mudança de vida e atitude fora reconhecida pelos cristãos da Judéia. Então, meus amados irmãos, ele não precisava pedir permissão para os apóstolos, uma vez que era o próprio Cristo que o havia comissionado. E aí, versículos de 1 a 10 do capítulo 2, vou pedir só uma licencinha para vocês aqui. Porque nesse calor a garganta seca demais, né? Então Paulo defende o seu ministério entre os gentios e recebe o reconhecimento dos demais apóstolos. Se você não sabe quem são os gentios,
Gentios eram todos aqueles que não são judeus. Os judeus chamavam aqueles que não eram judeus de gentios, independente da sua nação. Então, meus queridos irmãos, versículos de 1 a 2, nós vemos a apresentação de Paulo do Evangelho da Graça aos outros apóstolos. Aqui ele tem a oportunidade de falar com Pedro, Tiago e João, e ele diz o seguinte, que ele veio 14 anos depois de sua conversão com o propósito de receber apoio deles quanto aos ataques que estava sofrendo. Ele fala, meus irmãos, e aí foi que nós estudamos capítulo 15 de Atos, e você pode ler porque vai estar aqui nesses slides. Olha, após ferrenha oposição dos judaizantes, Paulo recebe o apoio dos apóstolos. Então preste bem atenção, você que realmente se interessar em estudar esta semana o livro de Gálatas. Quando você chegar aqui no capítulo 2, você leia o capítulo 15 de Atos, porque é o pano de fundo aqui do capítulo 2, beleza? Então, depois desse encontro, depois de todas as questões que lá aconteceram, os apóstolos Pedro, Tiago e João deram o selo de autenticidade deles para Paulo, porque viram que Paulo estava pregando o verdadeiro evangelho. Como o próprio apóstolo disse, ele não precisava deste apoio para pregar o evangelho, porque ele foi comissionado pelo próprio Cristo. Mas uma vez que ele encontrou esses apóstolos, ele então demonstrou que a sua mensagem era tão verdadeira quanto a mensagem que eles estavam pregando. E versículos 6 a 10, meus irmãos, o evangelho da pura graça pregado por Paulo foi reconhecido pelos apóstolos como a extensão divinamente aprovada da palavra de Deus aos gentios. E aí nós chegamos então numa parte emblemática do capítulo de número 2, onde é a correção pública de Paulo em Pedro. Nós falamos, quando estudamos sobre esta parte, que a correção pública que Paulo fez a Pedro em Antioquia foi devida à incoerência deste na questão da liberdade cristã por meio da graça. E é muito interessante o que acontece nessa situação, porque tudo aquilo que aconteceu, Deus primeiramente foi glorificado. Mas o apóstolo Pedro, mesmo sendo um grande homem de Deus, ele agiu de maneira incoerente. Ele estava ali com o apóstolo Paulo, estava com outros irmãos em Cristo, que eram gentios, estavam juntos. E aí, quando chegaram alguns judeus de Jerusalém, Pedro mudou seu comportamento simplesmente porque achou que poderia escandalizar aqueles judeus. E aí Paulo, então, viu aquela hipocrisia, porque Pedro acabou deixando de lado os irmãos gentios, e houve essa confrontação. E o capítulo 2, versículos 11 a 14, trata sobre isso. E aí nós falamos o seguinte: a ocasião para a confrontação Paulo-Pedro foi quando Pedro se retirou da comunhão à mesa com os cristãos gentios devido à pressão dos judaizantes. Falamos também, o conteúdo da confrontação Paulo-Pedro era a exposição da incoerência entre a crença de Pedro em salvação pela graça e a sua prática de segregação. Foi mais ou menos assim. Mesmo que aqueles homens que chegaram, eles crescem de uma forma diferente, Pedro não deveria ter agido diferente simplesmente porque chegaram outros irmãos. Isso até exemplificamos na época, né? Às vezes você está num lugar com uma pessoa e ela se mostra toda gentil, toda amiga, e às vezes quando chega uma outra pessoa, aquele que estava com você muda de figura. E às vezes a gente não entende por quê. E foi exatamente isso que Pedro fez, e Paulo chamou a sua atenção em amor. E baseado nisso, meus irmãos, é muito importante para nós entendermos que é importante quando outros irmãos nos ajudam chamando a nossa atenção, quando fazem de maneira bíblica. Aqui o apóstolo Paulo, ele seguiu um princípio que ele mesmo explicou em outra carta, em outra das suas epístolas, que quando existe um pecado público, ele ensinou isso em 1 Coríntios, quando existe um pecado público, é importante ser tratado de maneira pública. E uma vez que Pedro agiu desta forma na frente de outros irmãos, era necessário que também fosse corrigido publicamente, ok? E aí, meus queridos irmãos, nós chegamos nos capítulo 2, versículos
deixa eu colocar aqui os slides, versículos de 15 a 21. Vocês estão vendo que nós estamos apenas recapitulando algumas coisas. Falamos sobre a justificação pela fé em Cristo, liberta o cristão da lei. Aqui nós já iniciamos ou introduzimos o conceito de salvação pela fé. Depois da sua apresentação, depois da defesa do seu apostolado, o apóstolo Paulo começa então a defender aquilo que ele havia ensinado sobre a salvação pela fé e estava corrigindo o ensino errado que aqueles cristãos da região dos Gálatas, ou da Galácia, haviam sido ensinados de maneira errada pelos judaizantes. Os versículos que vão aparecer aí fora de Gálatas, vocês também leiam, tá bom? Então, olha só, falamos que a justificação diante de Deus vem somente pela fé em Cristo. Romanos 5:1 é um dos versículos que nós estamos lendo, é o nosso versículo desse ano. Então, justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, não há nenhuma outra forma de haver paz com Deus, senão por meio da justificação pela fé. Falamos, versículos 17 e 18, que guardar a lei para os salvos pela fé em Cristo os torna mentirosos, uma vez que eles entenderam que para serem salvos precisariam apenas crer em Cristo. Vamos ler capítulo 2, versículo 17 e 18. Eu já estou aqui aberto no capítulo 2, versículo 17 e 18. A palavra de Deus diz o seguinte: mas se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós também achados pecadores? Dar-se-á de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Meu amado, quem éramos nós antes de termos entregado as nossas vidas a Cristo? Qual era o destino de nossas almas? De que forma nós encararíamos Deus sem Cristo? Apocalipse capítulo 20. O nosso encontro com Deus seria para o juízo final. Apocalipse capítulo 20 é dito que aparecerão homens diante de Deus e abrir-se-ão livros. E lá vai ter o livro da vida. E diz, versículo 15, se alguém não foi achado escrito, se algum nome não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. A pessoa sem Cristo, que vive nos seus pecados, ela será lançada para dentro do lago de fogo. Essa é a consequência do pecado daquele que não crê em Cristo. Aqui, Paulo está dizendo exatamente que nós fomos justificados. Então, se procurando ser justificados em Cristo, fomos também achados pecadores, dar-se-á de ser Cristo ministro do pecado? Não, de maneira alguma. Nós continuamos sendo pecadores, mas lembre-se que quando nós tratamos sobre justificação pela fé, quando nós clamamos a Jesus que seja o nosso Salvador, a nossa conta diante de Deus está paga. Cristo pagou por meio de seu sacrifício. Não é mérito nosso, é mérito de Cristo. Nós não podemos viver em pecado, porque aquele que vive em pecado demonstra que nunca fez uma decisão a Cristo. Mas todos nós que clamamos a Jesus que fosse o nosso Salvador, nós temos uma vida, claro, de luta contra o pecado, mas o pecado já não tem mais poder nenhum sobre as nossas vidas. Amados irmãos, vamos compreender, assim como aqui é dito nos versículos seguintes, que o Evangelho da Graça traz uma vida ressurreta de identificação com Cristo, depois da morte com Ele, para as exigências da lei. Capítulo 2, versículo 20, versículo 19. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. A nossa vida já não mais pertence a nós. A nossa vida pertence a Cristo. E como tal, e como cristãos, nós devemos então
é entender que precisamos ser assim como Cristo, nos identificar com Cristo. Nós morremos para esse padrão. No caso, Paulo está dizendo que eles estavam mortos para esse padrão de seguir a lei. Deveriam viver pela graça. Não achando que para ser salvos eles deveriam circuncidar-se, deveriam cumprir com as festas, com todas aquelas coisas que os judeus faziam. Não. Estavam livres para servir a Cristo. E o versículo 21, meus irmãos, trata sobre a observância à lei, nega o evangelho da graça, tornando a morte de Cristo inútil. Sabemos o poder que Cristo tem e principalmente o poder transformador que a salvação em Cristo traz para as nossas vidas. Aquele que crê que pode ser salvo pelos mandamentos ou seguindo todos aqueles preceitos que estavam sendo enganosamente pregados para aqueles irmãos, não poderiam entender qual a utilidade do Evangelho da Graça. E finalmente, meus irmãos, chegamos no capítulo 3 e nós falamos então acerca do contraste entre a salvação pela fé e a salvação pelas obras. Note que o versículo principal aqui é capítulo 3, versículo de número 6. É o caso de Abraão que creu em Deus e isto lhe foi imputado para a justiça. Mas antes de falar sobre a justificação pela fé, o apóstolo Paulo está defendendo a fé em Cristo. Ele usa alguns argumentos, e nós vimos dois. E primeiramente ele usa o argumento da experiência pessoal dos próprios Gálatas. Versículos 3, de 1 a 5. Ele fala para eles como eles conheceram a Cristo, como receberam o Espírito e como Deus agiu no meio deles. Ó Gálatas insensatos, versículo 1. Quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Versículo 4. Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão? Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Meus amados irmãos, lembre-se de quem você era sem Cristo. O que você acha que transformou a sua vida? E aqui eu quero novamente olhar para todos vocês e dizer que antes de receber Cristo como Salvador, eu frequentava uma igreja. Todos os domingos estava na igreja, ia à missa com os meus pais. Todo domingo fazia às vezes de um bom cristão estando dentro da igreja. Mas eu nunca tinha conhecido Cristo. Aquele ensino, todas aquelas coisas que eu teoricamente aprendia, não faziam nenhum tipo de mudança na minha vida. Então eu continuava com os meus pecados. Eu, assim, aos olhos da sociedade, eu não era uma pessoa ruim. Eu não usava drogas, eu não fazia coisas desse tipo. Mas bebia com os amigos, ia em uma ou outra festa com os amigos. Algumas vezes faltava as aulas da escola, né? Lá a gente fala cabular a aula, eu esqueci qual é o nome que tem aqui no Rio Grande do Sul, mas faltava aula para sair com os amigos. Então, assim, não fazia coisas que talvez aos olhos do mundo eram coisas erradas. Mas mesmo tendo uma frequência dominical aos cultos, aquilo não fazia nenhum tipo de diferença na minha vida. Mas quando eu conheci a Cristo, meus irmãos, tudo foi diferente. Eu recentemente disse para vocês que eu falava palavrão, não falei mais a partir do momento que eu aceitei Cristo como Salvador. Mudei meus hábitos, a forma de vestir, a forma de agir, a forma de falar. Então, tudo foi diferente. Então, seguir preceitos, tradições, regras, não fez nenhuma diferença na minha vida, mas quando o Evangelho foi pregado e quando eu aceitei Cristo como Salvador, eu entendi o que significa 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, é nova criatura.
as coisas antigas, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então olhe para dentro do seu coração quem você era sem Cristo e aquilo que você é hoje. Foi por seguir mandamentos ou foi pela fé em Cristo Jesus? É esse argumento que o apóstolo Paulo estava dizendo para eles. Não era seguir todos os preceitos ou eles serem circuncidados, se parecer como os judeus, não, de maneira alguma. Mas note, irmãos, aquilo que falamos, o agir, deixa eu colocar o slide aqui, meus queridos, acho que não apareceu para vocês, mas o agir do Espírito Santo em nossas vidas é a maior prova de que quando cremos em Cristo pela fé somente, somos salvos. Paulo diz aos Tessalonicenses, no capítulo 5, não apagueis o Espírito. O Espírito Santo tem papel primordial na vida do salvo. É por ele que nós temos o contato com Deus. Lá o apóstolo Paulo fala no capítulo 8 acerca disso, que nós podemos chamar Deus de Pai, e o nosso contato com Deus é sim através do Espírito. É o Espírito Santo que fala aos nossos corações quando precisamos de direção. Então, meus amados irmãos, sem a salvação de Cristo não teríamos o agir do Espírito Santo em nossas vidas. E finalmente, meus irmãos, a última coisa que nós vimos antes, na verdade não apareceu o slide para vocês, né? A última coisa a última parte do capítulo 3 que nós vimos e paramos o ano passado foi versículos 6 a 14, que vai dizer o seguinte: o argumento das Escrituras, versículos de 6 a 10, a bênção da fé de Abraão. Nós falamos o seguinte, versículos de 6 a 9, a justiça de Deus, ou seja, a justificação, foi creditada na conta de Abraão porque ele creu na promessa de Deus. Meus amados, versículo 6 novamente, é o caso de Abraão que creu em Deus e isso lhe foi imputado, ou seja, foi creditado na sua conta como justiça. Então, a partir daquele momento, ele já não tinha nenhum tipo de débito para com Deus. Versículos de 10 a 12 fala sobre a maldição da lei. E isso é muito interessante, vai nos dizer o seguinte: todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos por eles viverá. Ou seja, meus irmãos, nós falamos, Deuteronômio 27, 26, a lei não pode justificar, apenas condenar. Imagine o seguinte, pense nos 10 mandamentos, só nos 10 mandamentos. Você crê que você cumpre com integridade 100% dos 10 mandamentos? Lembre-se, eu já disse para vocês uma vez, só no Novo Testamento existem mais de 800 mandamentos, os quais Jesus já deixou claro que se resume em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. A minha pergunta para você é a seguinte: você crê que de todo o coração você tem cumprido com esses 2 mandamentos? Não precisamos nem nos 10, mas desses 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo? Sempre nós falhamos em alguma coisa. Sempre nós temos falhado, meus irmãos, em prestar atenção no contexto que nós estamos vivendo, seja para com Deus. Muitas vezes o nosso coração não é 100% reto diante de Deus. O pastor Daniel falou sobre isso hoje de manhã. Muitas vezes o nosso coração não é nem 100% reto em relação aos nossos irmãos em Cristo. Mas note aquilo que nós falamos, meus irmãos. Ninguém pode, por seus próprios méritos, receber a aprovação de Deus. Ninguém vai chegar diante de Deus e falar: ó Deus, como eu sou bom, eu estou aqui no céu porque eu consegui. Não. Por quê? Porque nós todos somos pecadores. Por este motivo, em todas as épocas, a salvação foi apenas por um método:
pela fé. Abacuque 2,4 vai falar que o justo viverá pela fé. Hebreus 1,6 diz que, ou 11,6, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, meus amados irmãos, guardar a lei, guardar mandamentos, ninguém pode ser justificado, ninguém pode ser salvo, ninguém pode chegar diante de Deus. E falamos, meus irmãos, nos últimos versículos do capítulo 3, acerca das bênçãos da fé em Cristo. Cristo nos resgatou da maldição da lei, versículo 13. É dito que ele nos redimiu, ou seja, nos comprou, ou comprou-nos quando éramos escravos. Quando diz tomando para si, ele tornou-se maldição em nosso lugar, ou seja, redenção vicária. Éramos nós que necessitaríamos estar lá, mas Cristo tomou sobre si, tornou-se maldição por nós. Cristo tomou sobre si a punição que nós merecíamos. 1 Pedro 3,18 fala sobre isso. E agora estamos livres da maldição da lei, visto que colocamos nossa fé em Cristo. Meus amados, eu sei que hoje foi uma revisão meio exaustiva, mas é completamente necessária para que a partir de semana que vem, quando falarmos os próximos versículos, você já vai estar inteirado de todo o contexto. O que nós podemos entender? Em suma, somos salvos em Cristo para podermos servir. Nada deve nos impedir de servir a Deus. Nenhum tipo de regra, nenhum tipo de tradição, nada. Devemos servir a Deus porque nós o amamos, porque Ele é importante para todos nós. Quando você pegar a sua Bíblia hoje ou amanhã e for ler o livro de Gálatas, peça para Deus abrir o seu entendimento e que as verdades da palavra de Deus possam encher o seu coração de desejo de servir ao Senhor. E de que forma que nós podemos servir ao Senhor? Entendendo que homens como Paulo eram tão pecadores como nós somos, mas Paulo foi dependente da graça de Deus e nós também podemos ser. O apóstolo Paulo se chama de o pior dos pecadores, mas nós também somos pecadores tão terríveis. E lembre-se que cada pecado que nós cometemos, nós estamos nos afastando de Deus. Estamos deixando o Senhor afastado de nós. Mas precisamos, irmãos, viver uma vida de santidade, procurando cada dia estarmos livres de pecados, porque cada dia Deus vai nos dar a oportunidade de poder servi-lo. E muitas são as pessoas que têm ido para o inferno e nós não temos procurado as oportunidades que Deus nos dá. Hoje pela manhã eu estava ouvindo um pastor amigo meu dizendo o seguinte, que durante a minha vida muitas pessoas foram levadas ao inferno ou vão ser levadas ao inferno por conta do meu mau testemunho. Mas eu quero que através do meu bom testemunho também pessoas possam chegar a Cristo. É claro, meus irmãos, que muitas vezes temos coisas que vão nos entristecer quando nós pensamos aquilo que nós fizemos. Mas temos a oportunidade cada dia de poder ser diferentes, não é verdade? Nós temos a oportunidade, enquanto Deus nos der vida, enquanto Deus nos der saúde, nós temos o privilégio de poder servir ao Senhor. Você está preso a algo? Não. Nós temos a liberdade para poder servir ao nosso Senhor. Ele nos deu esse privilégio. Então, meus amados irmãos, que a palavra de Deus, que o Espírito Santo nos dirija a podermos cada dia servir melhor ao nosso Senhor. Amém? Vamos orar novamente? Oremos então. Pai Santo, Deus querido, muito obrigado por esse tempo, agradeço ao Senhor por essa revisão e que o nosso coração esteja reto diante do Senhor, porque caso contrário não teremos prazer em servi-lo. Ajuda, Senhor Deus, a que todos aqueles que me assistem possam ter o desejo de aprender mais sobre o Senhor, não só eles, mas todos nós. Possamos aprender mais sobre o Senhor, nos aprofundar no conhecimento da sua palavra, porque só assim nós amaremos mais o Senhor, veremos quão maravilhoso o Senhor foi para aqueles homens, para aquelas igrejas no passado e como o Senhor nos dá a oportunidade também de sermos usados por Ti.
Se hoje nós vivemos a vida cristã de maneira medíocre, a culpa é nossa e não do Senhor. Se não conseguimos enxergar a grandiosidade do teu poder, a grandiosidade da tua mão, ó Deus, a culpa não está no Senhor, mas a culpa está em nós. Grandes coisas o Senhor há de fazer na vida daquele cujo coração é totalmente disposto a poder servi-lo. Que eu seja assim, ó Deus, que aqueles irmãos que me assistem sejam assim, que o nosso coração, ó Deus, esteja disposto a servir ao Senhor. Dá-nos, ó Pai, os olhos para enxergar quais são os nossos pecados, aquilo que nós temos falhado diante do Senhor. Dá-nos, ó Deus, um coração disposto a também enfrentar todos os as nossas más atitudes, todos os nossos pecados, para podermos realmente alcançar o padrão que o Senhor exige de um servo fiel. Agradecemos por essa transmissão, por aqueles que nos assistem, em nome de Jesus, nosso Salvador amado. Amém. Muito obrigado a você que ficou comigo até esse momento. Como eu disse para vocês, eu sei que hoje foi um pouco diferente, porque nós estávamos fazendo uma revisão que é totalmente necessária. E fica o desafio. Você pode mandar uma mensagem para o meu WhatsApp, se caso você não tiver. Você pode mandar uma mensagem aqui no Messenger mesmo, no Facebook. Eu posso mandar para vocês os slides para você poder ler. Leia todo o capítulo 1, 2 e até o versículo 14 do capítulo 3. E aí na semana que vem, no domingo que vem, se Deus nos permitir, vamos prosseguir no estudo do livro de Gálatas, meus queridos. Que Deus abençoe você, que seja uma boa semana. Se porventura não puder trabalhar, se tiver que ficar em casa, que Deus lhe dê graça. Procure aproveitar as oportunidades de servir ao Senhor. Ore a Deus. Busque a palavra do Senhor cada dia. Leia o livro de Gálatas. Se você não consegue ler de uma vez, leia aos poucos. Faça o propósito de ler alguns versículos cada dia, mas não deixe de ter comunhão com Deus. Estaremos juntos, se o Senhor nos permitir, na quarta-feira. Vamos continuar o nosso estudo sobre vivendo o Evangelho. E tem sido um privilégio, Deus tem falado grandemente ao meu coração, espero que também fale grandemente ao seu coração. Meus queridos, vamos orar pela Victória. Ela não estava se sentindo bem, não está se sentindo bem. Esteve no médico hoje, estava com dor de cabeça e algumas coisas mais. Vamos orar por ela e também vamos orar pelos nossos queridos irmãos que estão com a saúde debilitada. Vamos orar pelas nossas senhoras, Dona Irene, Dona Lívia, também Dona Gessi e tantas outras pessoas que, pela graça de Deus, temos aqui em nossa igreja, que já tem bastante idade. Uma pena que, por conta da pandemia, a igreja fechou. Dona Irene estava com bastante vontade de estar conosco, mas brevemente estaremos todos juntos, tá bom? Meus irmãos, que Deus abençoe a vocês, fiquem com o hino e estaremos juntos, se assim Deus nos permitir, na quarta-feira. Um grande abraço para todos vocês.